E simplesmente a notícia do Robert Downey Jr. voltar pra Marvel como o Doutor Destino Victor Von Doom simplesmente parou o universo nerd por alguns dias. E eu aqui, cara, tô aqui pensando quais momentos podem ser aqueles momentos exatos na linha do tempo principal Marvel em que o Tony Stark poderia tomar alguma decisão diferente e simplesmente acabar se tornando o Doutor Destino e se tornar o grande vilão do multiverso. Ou em quais momentos, em alguma outra linha do tempo, cara, simplesmente seria o motivo dele acabar se tornando um completo vilão ou até mesmo Tony Stark se tornar Victor Von Doom. Tem alguns momentos na linha do tempo em que seriam aqueles momentos chaves, igual a gente viu em Loki primeira temporada. Se você toma uma decisão que não deveria ter tomado, criaria uma ramificação e criaria um universo totalmente novo. Isso aqui seria uma ramificação, seria um universo completamente novo, ou seja, multiverso. Desviam do caminho que os Guardiões do Tempo criaram. Chamamos elas de variantes. Em todos os universos que existem, a gente sabe, cara, que a existência deles é justamente por causa de uma ramificação. Alguma coisa aconteceu em algum momento na linha temporal sagrada que fez o universo simplesmente ir por um outro caminho que não o universo principal Marvel. Agora, a gente sabe que isso aqui é um multiverso, e a gente sabe que o Doutor Destino vai vir através do multiverso. Tanto que os irmãos russos falaram, a gente vai trazer o Doutor Destino graças ao poder multiversal que existe dentro da Marvel Studios, como o Victor Von Doom. Ou seja, o Doutor Destino não é da linha principal Marvel, mas sim de uma ramificação, mas sim de um outro universo. Agora, o que poderia acontecer com o Tony Stark ou Doutor Destino para ele se tornar o Doutor Destino e em que momento da linha do tempo, qual o exato momento que o Tony Stark vai se tornar o Doutor Destino. É isso que a gente está aqui para falar nesse vídeo e falar quais são as principais possibilidades e principais momentos na linha do tempo Marvel que isso aqui poderia acabar acontecendo. Vamos começar por uma aqui que eu gosto bastante, tanto que eu trouxe aqui em um outro vídeo no canal, onde eu criei uma teoria que seria tipo assim, cara, isso aqui seria perfeito para trazer o Victor Von Doom e não o Tony Stark ser o Doutor Destino. É simplesmente o seguinte, a princípio. Vocês sabem aí que o próprio Bucky foi o responsável por matar os pais do Tony Stark, né? E os pais do Tony Stark morrem enquanto ele é jovem ainda, estava na faculdade. Tanto que o Tony Stark fala que isso aí é uma lembrança traumatizante na vida dele e ele criou o Barf a partir disso. Só que a única diferença que aconteceria uma ramificação e criaria um outro universo completamente novo e geraria o Victor Von Doom e não existiria o Tony Stark é justamente a mudança da Hydra mandar o Bucky matar os pais do Tony Stark quando ele é jovem, mas mandar matar os pais do Tony Stark enquanto ele ainda é uma criança de 3, 4 anos de idade. Os pais do Tony Stark viviam viajando pelo mundo justamente para vender armas, criar o seu império tecnológico absurdo. Tanto que o pai do Tony Stark se envolveu na Guerra Mundial ao lado do Capitão América criando o escudo para ele. Então, continuamente, ele ia continuar se envolvendo em guerras e tudo mais e aumentar o seu arsenal de armas. Em uma dessas viagens, ele iria para a Europa e simplesmente o Soldado Invernal seria enviado pela Hydra para justamente derrubar o avião onde os pais do Tony Stark estão. E dentro desse avião está o pequeno Tony Stark de 3 anos de idade. Ali o avião iria cair na Europa, muito provavelmente perto de Sokovia, Lativéria, e simplesmente os pais de Tony Stark estariam mortos com a queda do avião. Porém, eles teriam colocado Tony Stark em um local mais seguro, fazendo assim o garoto sobreviver. E esse menino pequeno ali de 3 anos de idade seria adotado por pessoas ali na Lativéria. E ele acabaria tendo um nome dado a ele de Victor Von Doom. Ele acabaria crescendo, se tornando um gênio, como ele sempre foi destinado a ser um gênio, transformando toda a Lativéria em uma superpotência, igual o Doutor Destino acaba fazendo nos quadrinhos. Porém, o pequeno Tony Stark é traumatizado pela queda do avião, em querer trazer os seus pais de volta à vida. E a gente sabe que o Doutor Destino tem tanto o seu lado tecnológico, como também o seu lado místico e feiticeiro. Doutor Destino, por querer sempre trazer os seus pais de volta à vida, ele vai sempre buscar duas coisas: trazer eles a qualquer custo, tanto pela tecnologia quanto pela magia. Ele iria então aprender com os feiticeiros de Kamar-Taj a magia, e ele acaba descobrindo através da anciã o multiverso, as infinitas dimensões, os infinitos universos através da anciã, descobrindo assim que existe algum outro universo aonde seus pais estariam vivos.
E aí que ele também começa a pesquisar viagem no tempo através da tecnologia. Cara, Tony Stark acabou criando a viagem no tempo em Vingadores Ultimato, com acesso à magia e viagens temporais, e também viagens multiversais que ele tem através dos seus conhecimentos de magia. Ele une 1 mais 2 e simplesmente consegue fazer isso acontecer. Lembrando que em Vingadores Ultimato, Tony Stark fala assim, ó, vamos tentar dessa vez com a fita de Mobius? Dessa vez no formato de uma fita de Mobius invertida. Mostrando pra nós que ele já tentou criar a viagem no tempo antes mesmo do Homem-Formiga falar pra ele que era possível. Então, eu acho que ele conseguiria se tornar assim o Doutor Destino. E então teria ali, né, aquele momento em que ele viajaria no tempo, descobriria o multiverso e descobriria que o multiverso estaria sendo destinado à sua destruição de uma forma ou de outra. E ele quer salvar o multiverso de alguma maneira. Só tô fazendo o que deve ser feito para evitar que o pior aconteça. Simplesmente, ele acabaria tentando descobrir ali que a única forma de salvar o multiverso seria unindo todos os universos em uma coisa só, o mundo de batalha. Pega todos os universos que existem, transforma em algo só para criar o universo perfeito para todo mundo. A princípio aqui, todas as minhas teorias e momentos que ele pode acabar se tornando Doutor Destino em alguns momentos temporais da vida do Tony Stark, né? Seria justamente para querer salvar o multiverso, tá? Então essa aqui é a minha principal e minha favorita. Agora tem uns outros momentos em que o Tony Stark poderia acabar se tornando Doutor Destino, passar a perna em todo mundo e se tornar ali o grande poderoso da Terra para querer começar a salvar o multiverso. Para sua apreciação, o Jericho. Cronologicamente, a gente foi aí com o Tony Stark criança, mas temos a outra possibilidade. E se tivesse um universo onde o Tony Stark estaria lá vivendo a sua vida normal, porém nesse universo também teria o Reed Richards, o cara mais inteligente do mundo. Quem tem, né, esse slogan, o cara mais inteligente do mundo nos quadrinhos, é justamente o Reed Richards, e não o Tony Stark. Imagina um universo onde o Tony Stark é gênio bilionário, playboy, filantropo, que gosta de se pagar de bonitão e gostosão pra todo mundo, de ser o cara mais poderoso e inteligente de todos. Tanto que em Homem de Ferro 2 ele fala, eu privatizei a paz mundial. Eu sou uma garantia de segurança. Eu privatizei a paz mundial. E ele também fala, cara, outra empresa só vai ter armaduras iguais a minhas daqui 20 anos. Eu diria que a maioria precisa de mais 5 ou 10 anos. Indústrias Hammer, uns 20 aninhos. E se tivesse um cara mais inteligente que o Tony Stark e deixasse ele sempre atrás, sempre em segundo lugar, sempre atrás do Reed Richards, criando uma disputa assim simplesmente insana. Na Expo Stark ele iria simplesmente tentar superar o Reed Richards criando alguma tecnologia muito mais perigosa envolvendo viagem no tempo. Só porque eu não encontrei alguém que fosse homem suficiente pra me enfrentar, pra saber quem é que ganha! Igual ele faz em Vingadores Ultimato, e essa máquina acaba dando errado, explode, ele acaba ferindo todo o seu corpo e simplesmente precisando de uma armadura pra conseguir sobreviver, se tornando assim o Doutor Destino neste universo, porém chamado Tony Stark com o rosto do Robert Downey Jr. Só que ali ele começaria a ser um completo vilão, a ponto de culpar também o Reed Richards, muito parecido com o Doutor Destino nos quadrinhos, e também se tornar um vilão. Essa aqui é a segunda possibilidade. A terceira possibilidade é uma mais rapidinho aqui nessa teoria, né? Seria em Homem de Ferro 1. Tony Stark, em Homem de Ferro 1, é sequestrado pelos terroristas e ele é atingido por uma das suas próprias armas, deixando o seu peito todo ferido. E se nesse processo ele é ferido por uma das suas próprias armas, deixa o seu peito todo ferido e também acaba ferindo o seu rosto, deixando uma cicatriz no seu rosto igual ao Doutor Destino. Ele já precisa da sua armadura para conseguir sobreviver por causa do reator Arc, não é mesmo? Mas e se o Tony Stark, ao invés de querer parar apenas de produzir as suas armas na sua empresa, ele quisesse criar a paz mundial? Em Homem de Ferro 2 ele fala, eu privatizei a paz mundial, é eu que controlo tudo, o mundo está a salvo por causa de mim. Pois é, eu acho que deveriam me agradecer. Por quê? Porque eu sou uma garantia de segurança. Mas e se ele fosse mais além? Ele não apenas parasse de produzir armas da sua empresa, mas também criasse a sua armadura, mas também quisesse que todos os países parassem de produzir armas. Ele quisesse controlar o planeta inteiro a partir de então. Por isso que eu estou aqui. Quando eu percebi do que minhas armas eram capazes nas mãos erradas, eu encerrei, parei de fabricá-las. Cara, a gente sabe que o Tony Stark sempre teve naquele dilema de estar num passo de herói e um passo de anti-herói quase vilão, cara. Só basta uma coisa terrível acontecer com ele
Pois é, esse aqui pode ser um dos momentos que podia desviar ele do caminho. Mas eu confesso que esse aqui é o mais fraco de todos que eu tô falando pra vocês. Tem formas piores de proteger as pessoas. Agora vamos para Vingadores 1, um outro momento em que o Tony Stark poderia se tornar o Dr. Destino. E sim, em Vingadores 1, quando eles estão lá no extremo e a SHIELD simplesmente lança uma bomba atômica para destruir completamente Nova York. Pois é, isso acontece no filme. Só que Tony Stark consegue levar essa bomba atômica pelo buraco de minhoca e destruir todos os Chitauris. E se essa bomba atômica, cara, o Tony Stark não consegue desviar? E se essa bomba atômica explode no meio de Nova York? A única chance é o Tony Stark fugir e no processo acabar se ferindo gravemente. E no processo matar todos os Vingadores e destruir a principal cidade dos Estados Unidos. E o Homem de Ferro é o culpado. Digamos, o Homem de Ferro é o culpado pelo público por causa dos Vingadores. Mas ele sabe que o verdadeiro culpado é o governo e a SHIELD. Ele decide não mais confiar na SHIELD, muito menos no governo. Ele decide que o verdadeiro poder do mundo precisa estar no seu controle para salvar o planeta Terra, criar uma armadura em volta do mundo. Não quero ouvir o papo de um homem não deve se envolver com isso. Eu vejo uma armadura em volta do mundo. E aí ele acaba indo para o lado mais obscuro de ser um herói, se tornando assim um Dr. Destino. E nesse processo viaja no tempo, e nesse processo descobre o multiverso, e nesse processo, além de salvar o seu planeta, ele precisa salvar o seu universo. Com o multiverso sendo destruído, ele precisa criar simplesmente um mundo de batalha, unindo todos os universos para impedir a destruição do multiverso e do seu universo e salvar tudo. Ele ainda continuaria sendo o herói em todas as versões, sempre prezando em salvar o multiverso. Tivemos que varrer a Hydra e depois o Ultron. Minha culpa. E uma coisa levou a outra e eu nunca mais parei. Porque a verdade é que eu não quero parar. Agora, um outro momento em que o Tony Stark poderia simplesmente ir pro lado mais obscuro. Em Homem de Ferro 3, temos ali o Aldrich Killian, o verdadeiro falso mandarim, no caso, né? Não era nem um mandarim ator e nem um mandarim de verdade, o pai do Shang-Chi. O Aldrich Killian acaba criando lá aquele negócio que explode as pessoas e ele coloca dentro da Pepper Potts. Só que dá certo, ela consegue aguentar aquele poder dentro dela. E se não conseguisse? E se ela morresse no processo? Isso aqui deixar o Tony Stark completamente biruta da cabeça, cara. A Pepper Potts morrendo. Isso aqui poderia fazer ele ir pro lado obscuro, se tornando assim o Dr. Destino também. Há alguns anos eu quase a perdi, então destruí minhas armaduras. Eu não quero perdê-la. Um outro momento mais importante, assim, que eu acho que poderia ser um que a Marvel poderia utilizar, mas não se tornando a minha favorita, e nem aquelas que eu falei assim que, ó, é possível, mas não é a mais legal de todas, é justamente em Vingadores Era de Ultron, onde o próprio Tony Stark fala, eu vejo uma armadura em volta do mundo. E aí que ele começa a criar o Projeto Ultron. Tem todo o acontecimento de Vingadores Era de Ultron, porque o Tony Stark fica biruta por causa da visão que a Feiticeira Escarlate põe dentro da cabeça dele. E aí então que ele decide fazer o Ultron e tudo mais, acontece todas as coisas de Vingadores, Sokovia cai e o Tony Stark se sente culpado por causa da morte de milhares de pessoas. Esse é Charles Spencer a propósito. Ele queria fazer a diferença, mas não vamos saber porque derrubamos um prédio em cima dele enquanto estávamos arrasando. O governo quer tomar uma decisão, Tony Stark não confia no governo. Porém, ele também não confia também nos Vingadores, então ele começa a tomar uma própria decisão por baixo dos panos, se tornando assim o Dr. Destino neste momento. Que era necessário que existisse uma armadura em volta do mundo. Se lembram disso? Com ela impactando em nossa preciosa liberdade, ou não. Isso era necessário. Agora, um dos meus favoritos também, porém não meu preferido, mas um dos meus favoritos é justamente o Bucky. Cara, o Tony Stark é traído pelo Obadiah Stane em um momento da sua vida. Em outro momento, ele é traído pelo governo americano. Em outro momento, o Tony Stark é traído pelo Capitão América, o cara que jurou defender o mundo ao seu lado. Pois é, o Capitão América trai o Tony Stark quando ele sabia que o Bucky tinha matado seus pais, mas não conta pro Tony Stark. Não vem de enrolação pra mim, Rogers, você sabia. Sim. É nesse momento que o Tony Stark acaba decidindo que não se posso confiar nem nos Vingadores, não posso confiar em ninguém. Eu simplesmente tenho que agir por conta própria. Não tenho nada pra você, capitão. Eu não tenho coordenadas, nem dicas, nem estratégias, nem opções. Zero, zip, nada. Nada disso. Traidor. E se ele sempre pensou em criar uma armadura em volta do mundo, ele começa a fazer esse processo escondido, tentando orquestrar e tomar controle do planeta Terra, tudo por baixo dos panos, sem ninguém saber. Ele começa a tomar conta do planeta Terra,
tem Vingadores e acontece tudo mais, ele sobrevive e cria viagem no tempo e tem acesso ao multiverso. E pra mim, uma das melhores teorias é o Tony Stark criança sendo adotado e vivendo na Latvéria e se tornando Victor Von Doom. Eu quero saber quais desses momentos você acha o mais interessante. Enfim, esse vídeo aqui é só pra trocar teorias e mostrar quais momentos a Marvel pode utilizar em outro universo em que o Tony Stark se tornaria o Doutor Destino ou até mesmo o Victor Von Doom. Quero saber a sua ideia, a sua opinião, fala aí embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo e